Olá, meus amigos. Vamos ver algumas questões de matemática envolvendo aí contextos da nossa vida diária, situações práticas, que são questões no formato do Enem, questões que possivelmente você tenha que resolvê-las nas próximas provas. Vamos à primeira questão. O banheiro de uma casa tem o formato de um paralelepípedo retângulo. O pé direito, distância entre o chão e o teto desse banheiro, é de 3 metros, enquanto as distâncias entre as paredes paralelas entre si são 4 e 5 metros. O chão do banheiro está revestido com porcelanato, o teto está pintado com uma tinta branca e as paredes são todas completamente azulejadas. Se o único tipo de azulejo utilizado apresenta o formato quadrado e tem lado de 20 centímetros, a porta tem medidas de 80 centímetros por 260 centímetros e a janela tem 40 centímetros por 80 centímetros. Quantos azulejos foram usados para cobrir as paredes desse banheiro? Letra A, 890. Letra B, 1150. Letra C, 1290. Letra D, 1350. Letra E, 1690. Nesse banheiro existem 4 paredes, sendo que 2 são do tipo A e 2 do tipo B, conforme a figura. Observe que a figura nos mostra as paredes tipo A e tipo B e o chão. Note que o pé direito, a altura do banheiro é 3 metros. Uma das paredes tem uma dimensão 4 e a outra parede tem outra dimensão 5. Então, dessa forma, teremos 2 paredes do tipo A e 2 paredes do tipo B. Nas paredes do tipo A, podemos colocar 500 dividido por 20 igual a 25 azulejos na horizontal e 300 dividido por 20 é igual a 15 azulejos na vertical. O número de azulejos na parede do tipo A é o produto 25 por 15, que resulta em 375 azulejos, ou seja, cada parede do tipo A terá 375 azulejos. Nas paredes do tipo B, podemos colocar 400 divididos por 20 igual a 20 azulejos na horizontal e 300 divididos por 20 igual a 15 azulejos na vertical. O número de azulejos nas paredes do tipo B é o produto 20 por 15, ou seja, cada parede terá 300 azulejos. Na porta, devemos excluir 80 dividido por 20, que é igual a 4 azulejos na horizontal. E na vertical, 260 divididos por 20 é igual a 13 azulejos. Assim, a quantidade de azulejos referentes à área da porta é o produto 4 vezes 13. Isso totaliza 4 vezes 13 igual a 52 azulejos. Na janela, devemos excluir 40 dividido por 20 igual a 2 azulejos da horizontal. E na vertical, 80 divididos por 20 igual a 4 azulejos. Isso significa que a área relativa à janela, isso totaliza 2 vezes 4 igual a 8 azulejos. Assim, o total de azulejos nesse banheiro será 375 vezes 2. Essa é a quantidade de azulejos para as 2 paredes do tipo A, mais 300 vezes 2. Esta é a quantidade de azulejos na parede tipo B, menos 52 azulejos, que é a quantidade de azulejos relativos à área da porta, e menos 8 azulejos, que é a quantidade de azulejos relativos à área da janela. Fazendo 375 vezes 2, mais 300 vezes 2, menos 52, menos 8, totaliza 1.290 azulejos. A alternativa correta é a letra C, 1.290 azulejos. Perceba que essa questão trabalha a ideia de geometria espacial, ou seja, de um paralelepípedo retângulo, que é a ideia de um banheiro nesse formato. Perceba que não é exatamente o paralelepípedo retângulo que a gente trabalha inteiramente, mas sim as suas faces laterais, excluindo-se o teto e o chão. Mas é uma questão muito bem aplicada de geometria. Apesar de ser uma questão de geometria plana, ela acaba sendo inserida em geometria espacial. É uma situação muito prática, muito aplicada, em que é bem possível de vocês terem que, um momento, ter que resolver uma questão como essa na prova do Enem.
Durante uma aula de geometria, um professor apresentou algumas propriedades válidas para trapézios. Para conhecer tais propriedades, é necessário saber alguns detalhes a respeito dessa figura. Número 1. Os segmentos IJ, GH e EF são segmentos paralelos às bases do trapézio. Número 2. O segmento IJ passa pelo ponto de encontro das diagonais. Número 3. O segmento GH divide o trapézio maior em dois trapézios menores e semelhantes entre si. Número 4. O segmento EF é a base média do trapézio, ou seja, é o segmento equidistante das duas bases. Estabelecendo que a base AB, a medida é igual a A, e a base CD, a medida é igual a B, o professor enunciou que: propriedade 1. O segmento EF corresponde à média aritmética, MA, entre A e B, ou seja, o segmento EF é igual a A mais B sobre 2. Propriedade 2. O segmento GH corresponde à média geométrica, MG, entre A e B, ou seja, o segmento GH é igual à raiz quadrada do produto AB. Propriedade 3. O segmento IJ corresponde à média harmônica, MH, entre A e B, ou seja, o segmento IJ é igual a 2 vezes A vezes B dividido por A mais B. Quando o professor estava quase terminando a aula, ele disse que, na disciplina dele, a média das duas provas realizadas em cada bimestre, a nota bimestral, funcionava segundo o quadro. Observe que o quadro é dividido em duas colunas, e na primeira coluna estão os bimestres. Na segunda coluna, o tipo de média entre as notas obtidas nas duas provas. Então, no primeiro bimestre, vai ser adotado o critério da média aritmética. No segundo bimestre, vai ser adotado o critério da média geométrica. No terceiro bimestre, vai ser o critério da média harmônica e no quarto bimestre, a média aritmética. Além disso, lembrou que a média anual, nota final, seria a média aritmética entre as notas bimestrais e que a condição para aprovação era ter nota mínima 6, sendo que todas as provas teriam pontuação indo de 0 a 10. Depois dessas notícias, 5 alunos fizeram alguns comentários, sendo que o único correto é: letra A. Essas regras do professor são só para assustar. Qualquer que seja o tipo de média utilizado para calcular as notas bimestrais, isso não faz diferença alguma na média anual. Letra B. Se em cada bimestre eu tirar 10 em uma das provas e 2 na outra, a minha nota final será 6 e eu seria aprovado. Letra C. Seria mais fácil passar de ano se a média usada em todos os bimestres fosse aritmética. Letra D. Seria mais fácil passar nessa disciplina se a média usada em todos os bimestres fosse aritmética, ainda que eu tirasse a mesma nota em todas as 8 provas do ano. Letra E. Com o método desse professor, se eu tirar alguma nota 0, qualquer que seja o bimestre, ficarei com a respectiva nota bimestral igual a 0. Vamos acompanhar a resolução dessa questão fazendo uma comparação dos segmentos no trapézio com as médias aritmética, geométrica e harmônica. Observe comigo. O segmento EF, de acordo com o desenho do trapézio, ele é maior que o segmento GH, que por sua vez é maior que o segmento IJ. Com isso, a gente pode concluir que, se esses segmentos estão relacionados à média aritmética, geométrica e harmônica, respectivamente, eu posso afirmar que a média aritmética relativa ao segmento EF, ela é maior do que a média geométrica relativa ao segmento GH, que, por sua vez, é maior do que a média harmônica que está relacionada ao segmento IJ. Os segmentos mostrados no trapézio indicam que a média aritmética é maior que a média geométrica, que por sua vez é maior que a média harmônica. A rigor, essas médias podem coincidir quando são calculadas entre números iguais. Geometricamente, isso só ocorreria se a figura fosse um retângulo. A alternativa correta é a alternativa da letra C.
Seria mais fácil passar de ano se a média usada em todos os bimestres fosse a aritmética. É uma questão interessante que envolve a parte de geometria plana junto com as médias abordadas no ensino médio. Uma dessas médias é muito utilizada pelos alunos quando eles precisam calcular as suas notas bimestrais ou anuais, não só em matemática como em outras disciplinas. As outras duas médias não são tão utilizadas em larga escala como a média aritmética. É interessante você perceber que para dois números quaisquer A e B, a média aritmética vai ser sempre maior do que a média geométrica, que por sua vez vai ser maior do que a média harmônica. Existe um único caso em que essas médias serão iguais, quando A e B forem iguais. Então é interessante perceber esse caso das três médias, o caso específico onde as médias são iguais. Uma questão muito interessante abordando um pouco da álgebra das médias e a geometria imbuída a ela, ok? Vamos à próxima questão. Inicialmente designada como gripe suína, a gripe A é causada pelo vírus influenza A, subtipo H1N1. Em 11 de junho de 2009, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, passou a considerar esse tipo de gripe uma pandemia, por já ter casos confirmados em mais de 75 países. A tabela mostra os dados relacionados a essa doença em alguns países no dia 3 de julho de 2009. A tabela é dividida em 3 colunas. Na primeira coluna está o país, na segunda coluna os casos confirmados e na terceira coluna o número de mortes. Na primeira linha, os Estados Unidos têm 33.902 casos confirmados e, desses casos confirmados, 170 mortes. No México, o número de casos confirmados é 10.262 e o número de mortes, 119. Na Argentina, o número de casos confirmados, 1.587 e o número de mortes, 26. No Reino Unido, o número de casos confirmados, 7.447 e o número de mortes, 3. Na China, o número de casos confirmados, 1.814 e o número de mortes, 1. E no Brasil, o número de casos confirmados, 737 e o número de mortes, 1. Num discurso em rede nacional de televisão, em 5 de julho de 2009, José Gomes Temporão, ministro da Saúde do Brasil à época da ocorrência dessa pandemia, declarou que o índice médio de mortalidade devido à gripe A era cerca de 0,4% das pessoas infectadas. A respeito dos dados retirados do discurso do ministro da Saúde e da tabela, é correto afirmar que, letra A, entre os países mostrados, os Estados Unidos da América possuem o maior número de infectados e também o maior índice percentual de óbitos devido à doença. Letra B. Apesar das 26 mortes confirmadas, a Argentina apresenta índice de mortalidade abaixo dos padrões médios. Letra C. O índice de mortalidade devido à gripe A na China é o menor entre os países mostrados. Letra D. O México, país com a primeira pessoa infectada com a doença, é o que possui o maior número de casos confirmados entre os países abordados. Letra E. Em números absolutos, o Brasil e China são os países que registram o menor número de óbitos devido à gripe A, mas levando em consideração o número de pessoas infectadas com o vírus, H1N1, o Reino Unido é o que apresenta o menor percentual de mortes. Para resolver essa questão, nós vamos calcular os índices de mortalidade em cada um desses países, de acordo com os dados da tabela. Os Estados Unidos teve o número de casos de mortes dividido pelo número de casos confirmados, uma porcentagem de 0,5%. No caso do México, o número de mortes dividido pelo número de casos confirmados deu uma porcentagem de 1,16%. A Argentina, o número de mortes dividido pelo número de casos confirmados deu uma porcentagem maior, 1,64%. No caso do Reino Unido, o número de mortes pelo número de casos confirmados deu 0,04%. A China, o número de mortes dividido pelo número de casos confirmados deu 0,06%. E o Brasil, a quantidade de mortes dividido pelos números de casos confirmados deu apenas 0,14%. Assim, o Brasil e a China têm menos casos que os outros países, mas o Reino Unido é o que apresenta a menor taxa de mortalidade devido à gripe A. Assim, a resposta correta é a letra E.
Em números absolutos, o Brasil e a China são os países que registram o menor número de óbitos devido à gripe A. Mas levando-se em consideração o número de pessoas infectadas com o vírus H1N1, o Reino Unido é o que apresenta o menor percentual de mortes. É uma questão que trabalha a ideia de razão, com o número de mortes pelo número de casos confirmados. Os dados da tabela são dados que dificultam esta divisão. Você pode perceber que as porcentagens obtidas são porcentagens, primeiro, muito próximas e, segundo, muito pequenas. Isso pode gerar uma dúvida para o aluno que está fazendo esse cálculo sem ter uma calculadora disponível. Apesar de ser uma questão de difícil resolução em termos de divisão, é uma questão assim interessante do ponto de vista de informação e até de comparação. Pelas alternativas, o aluno poderia eliminar algumas e talvez pensar em cima de outras que seriam prováveis respostas. Pedro e Ivo estão brincando de jogar para o ímpar. Segundo as regras estabelecidas previamente, fica combinado que é proibido mostrar com as mãos o número 0. Durante essa brincadeira, 3 momentos são selecionados. Momento 1. Pedro diz para Ivo: par eu ganho, ímpar você perde. Em seguida, eles mostram suas mãos com apenas alguns dedos esticados. Momento 2. Ivo diz para Pedro: como eu estou cansado de brincar, você tira par ou ímpar com o espelho. Se der par, eu ganho. Se der ímpar, ganha você. Momento 3. Pedro e Ivo jogam par ou ímpar normalmente e de forma honesta. Levando-se em consideração apenas esses 3 momentos da brincadeira, quais são, respectivamente, as probabilidades de Pedro ganhar em todos os momentos, de Ivo ganhar pelo menos em um dos 3 momentos e de Pedro obter 2 vitórias durante os 3 momentos? Letra A, 50%, 100% e 0%. Letra B, 100%, 0% e 50%. Letra C, 0%, 50% e 100%. Letra D, 0%, 100% e 50%. Letra E, 50%, 0% e 100%. Para resolver essa questão, nós vamos analisar cada um dos momentos separadamente. Momento 1. Se Pedro ganha com par e Ivo perde com ímpar, então Pedro ganha com certeza. Momento 2. Ao tirar par ou ímpar com o espelho, a soma do que é visto na mão do objeto e na mão da imagem sempre dará par, pois os números somados serão sempre iguais. Assim, Ivo ganha com certeza. Momento 3. O jogo de par ou ímpar oferece 50% de chance a cada um dos 2 participantes. Assim, Pedro ganha em todos os momentos, 0%, pois Ivo ganha no momento 2. Ivo ganha pelo menos em um dos 3 momentos, 100% de chance, pois a vitória de Ivo é garantida no momento 2. Pedro obtém 2 vitórias durante os 3 momentos, pois Pedro, assim como Ivo, possui uma vitória e uma derrota garantida. Dessa forma, para obter 2 vitórias, tudo depende do momento 3, cuja chance dele vencer é de 50%. Dessa forma, a resposta correta é a letra D, 0%, 100% e 50%. Essa é uma questão que trabalha a ideia de probabilidade envolvendo a brincadeira de par ou ímpar entre 2 amigos. Você percebe que nos momentos 1, 2 e 3 existem diferenças nas regras. Em alguns momentos, algumas dessas regras privilegiam um dos 2. Mas no momento 3, as regras são claras para os 2 e eles têm as mesmas quantidades, as mesmas probabilidades de acerto. Então, para a probabilidade é uma questão muito interessante e simples do ponto de vista de probabilidade, mas de uma interpretação assim muito elaborada, muito boa. Vamos à próxima questão. Desde que os carros flex bicombustíveis foram lançados, os consumidores fazem uma importante pergunta: é mais econômico abastecer o carro com álcool ou gasolina? Um dos dados importantes para dar uma resposta adequada é saber que o álcool apresenta um rendimento 30% menor que o da gasolina.
A tabela a seguir mostra a comparação entre o preço do álcool e o da gasolina em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal. Dados fictícios. Como você pode observar na tabela, ela é dividida em duas colunas, onde na primeira coluna estão os estados e na segunda coluna a relação álcool-gasolina. Observe que, no caso do Acre, por exemplo, a relação álcool-gasolina é de 71%. Para um caso aí como o Paraná, a relação álcool-gasolina é de 58% e, no caso de São Paulo, 53%. Entre as alternativas mostradas, qual apresenta, respectivamente, as respostas corretas para as seguintes perguntas? Número 1. Em qual estado os proprietários obtêm a melhor relação custo-benefício ao optarem pelo álcool? Número 2. Em qual estado os proprietários obtêm a melhor relação custo-benefício ao optarem pela gasolina? Número 3. Em qual estado os proprietários não obtêm qualquer vantagem em optar por um ou outro tipo de combustível? Letra A. São Paulo, Amapá e Ceará. Letra B. Paraná, Paraíba e Amapá. Letra C. Mato Grosso, Roraima e Paraíba. Letra D. Amapá, São Paulo e Ceará. Letra E. Roraima, Mato Grosso e Paraíba. A resolução dessa questão vem da ideia de que o rendimento do álcool é 30% menor que o da gasolina. Então, o rendimento do álcool corresponde a 70% do rendimento da gasolina. Assim, abastecer com álcool é vantajoso quando o seu preço é inferior a 70% do preço da gasolina. Dessa forma, o álcool tem melhor relação custo-benefício em Mato Grosso, a gasolina é o combustível ideal em Roraima e na Paraíba é indiferente abastecer com qualquer um dos dois combustíveis, pois a relação de preço entre eles é de exatamente 70%. A resposta correta está na letra C, Mato Grosso, Roraima e Paraíba. A relação custo-benefício do álcool e da gasolina é uma questão que não só os estudantes, como as pessoas de modo geral se questionam. Quando você entra num posto de gasolina ou um posto de álcool, qual dos dois combustíveis que você vai abastecer seu carro? Pelos preços de cada um e por esse cálculo que a gente teve a oportunidade de acompanhar, você agora já sabe o que vai ser mais econômico para você, se vai ser a gasolina ou o álcool. Basta fazer a relação custo-benefício e trabalhar a ideia da porcentagem, abaixo de 70% e acima de 70%. Vamos à próxima questão? Em uma indústria, as despesas gerais correspondem a 90% das receitas conseguidas com as vendas das mercadorias produzidas. Preocupado com os efeitos da crise que afetou todo mundo no segundo semestre de 2008, o presidente dessa empresa pensa em várias alternativas e acaba propondo algo inusitado a seus funcionários. Aumentar a jornada de trabalho deles de 40 horas para 44 horas semanais e compensá-los financeiramente com a divisão entre todos os empregados de 10% dos lucros auferidos. Supondo que as receitas com as vendas variem proporcionalmente com o tempo de trabalho dos funcionários e a lucratividade da indústria, diferença entre receitas com as vendas e gastos, mas antes do pagamento do abono prometido aos empregados, não se altere. Assinale a alternativa correta. Letra A. A proposta do presidente da empresa é justificável, pois aumenta o lucro real da empresa em 10%. Letra B. A proposta do presidente da empresa é justificável, pois aumenta o lucro real da empresa em 1%. Letra C. A proposta do presidente da empresa é injustificável, pois diminui o lucro real da empresa em 10%. Letra D. A proposta do presidente da empresa é injustificável, pois diminui o lucro real da empresa em 1%. Letra E. A proposta do presidente da empresa não altera a lucratividade da empresa, pois o acréscimo na receita e lucros é inteiramente repassado aos funcionários. Como a jornada de trabalho vai passar de 40 horas para 44 horas semanais,
o aumento que ela sofrerá será de 10%. Com isso, as receitas aumentarão também em 10%. Seja R1 igual a R, a receita inicial. Após o aumento da jornada de trabalho, ela passará a ser R2, que é igual a 1,1R. Como a lucratividade não se altera, o lucro da empresa, que antes era L1 igual a 0,1R, passará a ser L2, que é igual a 0,11R. Desse lucro, a indústria precisa retirar 10% para pagar o abono prometido aos funcionários, sobrando 90% dele, ou seja, 0,099R, que é 1% menor que o lucro anterior L1. A alternativa correta é a letra D. A proposta do presidente da empresa é injustificável, pois diminui o lucro real da empresa em 1%. Essa questão trabalha a ideia de porcentagem envolvendo lucro e receita e custo. Essa equação é uma equação assim, bastante solicitada e algumas pessoas, alguns alunos têm dificuldade de equacionar o lucro em função da receita e do custo. Mas não é uma questão difícil do ponto de vista matemático. Ela é muito mais interpretativa do que propriamente uma questão para você calcular alguma coisa, para você calcular um determinado dado ou uma razão, algum fator desse tipo. Uma carteira normal de cigarros possui 20 unidades de aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Suponha que um fumante ativo chega a fumar até 3 carteiras de cigarro por dia, sendo que muito raramente os números são superiores a esse. Um jornalista, ao redigir um artigo sobre os malefícios do cigarro, escreveu: se enfileirarmos todos os cigarros que uma pessoa fumou dos 20 aos 70 anos, poderíamos completar ao menos uma volta ao redor da Terra ao longo da linha do Equador. Sabendo-se que o raio médio da Terra é de 6.400 quilômetros, assinale a alternativa correta. Letra A. O jornalista poderia ter sido mais enfático em seu artigo, visto que com o enfileiramento dos cigarros citados, seria possível dar mais de 3 voltas ao redor da Terra. Letra B. O jornalista cometeu um grande exagero na escrita do artigo, provavelmente com o intuito de ser enfático em seu comentário. Letra C. O jornalista poderia ter dito que, apenas no primeiro ano de vício, os cigarros fumados pela pessoa formariam enfileirados uma linha capaz de dar a volta na Terra. Letra D. O jornalista não poderia fazer qualquer comentário sobre os cigarros fumados e a distância que eles cobririam se fossem enfileirados. Letra E. O jornalista poderia ter dito que, mesmo para um fumante eventual, um cigarro por dia, os cigarros fumados ao longo de 50 anos e enfileirados dariam uma volta na Terra. Para resolver essa questão, nós vamos fazer as relações dadas no enunciado. Ou seja, um cigarro corresponde a 10 centímetros, ou ainda 0,1 metros. Assim, 3 carteiras, que correspondem a 60 cigarros por dia, é igual a 6 metros por dia. Em um ano, o equivalente em metros de cigarros é 6 vezes 365, é igual a 2.190 metros. Assim, em 50 anos, vai ser uma distância de 109.500 metros, que corresponde a 109,5 quilômetros. O comprimento da circunferência terrestre pode ser calculado pelo comprimento de uma circunferência, ou seja, 2 vezes π vezes r. Substituindo o π por 3,14 e o r por 6.400 quilômetros, nós vamos ter que o comprimento da circunferência terrestre é igual a 40.192 quilômetros. Pelos cálculos, uma pessoa precisaria fumar cerca de 1.100 carteiras de cigarro por dia para, em 50 anos, conseguir que a fileira deles completasse a volta na Terra. Assim, o jornalista exagerou em seu comentário, possivelmente tentando enfatizar suas ideias. A resposta correta é a letra B. O jornalista cometeu um grande exagero na escrita do artigo, provavelmente com o intuito de ser enfático em seu comentário. Essa questão
ela tem um caráter informativo para os fumantes e não fumantes. Mesmo que os não fumantes, de certa forma, torçam para que isso seja uma verdade, não é uma verdade, mas não deixa de ser um aviso às pessoas que fumam e que talvez nunca tenham feito esse cálculo. Para fumantes ativos, que fumam até 3 carteiras por dia, o comprimento da quantidade de cigarros calculado dá quase 110 quilômetros de cigarros fumados. As relações matemáticas mostram isso. São cálculos simples que podem ser aplicados no dia a dia para um fumante, uma pessoa que não tem essa noção. Ela é muito mais importante a noção que ela dá da quantidade de cigarros fumados do que propriamente a comparação com a circunferência da Terra. Vamos à próxima questão? A figura mostra a representação de um cubo, um hexaedro regular. Para montar um sólido tridimensional como este, é possível fazer inicialmente sua planificação, representação plana de suas faces interligadas por arestas, e depois recortes, dobraduras e colagens. O cubo possui exatamente 11 planificações possíveis, sendo que 5 delas estão mostradas a seguir. Provavelmente, nenhuma dessas 5 planificações estão nas alternativas que nós vamos analisar da questão. Em qual das alternativas a seguir, a figura apresentada não caracteriza uma planificação possível de um cubo? Observe as alternativas A, B, C, D e E, que elas mostram possíveis planificações desse cubo. Nós vamos escolher, dentre as alternativas, a que não representa uma planificação. Para resolver essa questão, nós temos aqui alguns exemplos de planificações do cubo. Observe que a planificação da letra A, quando nós transformamos em um cubo, ou pretendemos transformar em um cubo, ela realmente fecha em um sólido tridimensional. Perceba que todas as faces estão nas suas devidas posições, embaixo e em cima. Ou seja, essa planificação, com toda certeza, resulta num cubo. Vamos pegar um segundo exemplo, o exemplo da letra B. Perceba que a letra B, ela vai resultar numa planificação do cubo, porque no momento que nós montarmos a letra B, você nota que realmente forma o sólido. Todas as faces estão nos seus devidos lugares. Se tivéssemos a oportunidade de colar essas arestas, a gente formaria exatamente um cubo. Vamos pegar um terceiro caso ainda. Um terceiro caso da letra C. Observe que a letra C também é a planificação do cubo. Por quê? No momento que nós transformamos essa planificação no sólido, o sólido gerado é um cubo, todas as faces estão nos seus devidos lugares. Porém, se nós fizermos ou tentarmos fazer a planificação voltar ao sólido original, a alternativa da letra E nos deixa uma face em aberto. Ou seja, na alternativa da letra E, não é uma planificação desse cubo. A resposta correta é a letra E. Essa questão é uma questão que exige do aluno uma visualização tridimensional espacial de um sólido planificado. Isso nem sempre é muito simples para um aluno que está fazendo uma prova, no momento da prova, porque ele não tem esses recursos disponíveis. Ou seja, esse aluno deve treinar essa planificação e essa visualização tridimensional por meio de desenhos e por observações. Dessa forma, ele, numa questão como essa, terá mais facilidade para observar se realmente a planificação resulta num cubo ou não resulta num cubo. As questões vistas nessa aula de hoje são questões que têm uma aplicabilidade no nosso cotidiano muito grande. Como as questões do Enem, elas são questões assim que têm muito mais um caráter de informação do que propriamente de conteúdo. E é isso que se exige hoje de um aluno que vai fazer o Enem. O aluno, ele precisa ter conhecimentos de matemática, mas ele precisa ter uma interpretação da questão que vai fazer parte da resolução dela. Eu desejo a vocês ótimos estudos e tchau!